Seja bem-vindo a mais um encontro aqui da minha catequese. Hoje a gente vai falar sobre a criação. Tenho certeza que você já ouviu falar alguma coisa sobre a criação do universo, quando Deus criou o universo, mas eu quero que você abra o coração para entender um pouquinho mais, tá? Porque eu vou desmistificar aquilo que está um pouquinho mais profundo, só que vou trazer para você uma tradução mais simples, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala de criação do universo, a gente muitas vezes lembra de Gênesis, que é o livro onde fala o começo de tudo, inclusive é o primeiro livro aqui da Bíblia. A gente vai ler Gênesis no primeiro capítulo dele e o primeiro versículo até o 31. Só que eu não vou ler pela Bíblia, tá? Por quê? Na Bíblia é um pouquinho longo, eu gravei o vídeo aqui começando lendo esse trecho da Bíblia, só que ficou quase 10 minutos de leitura. Então eu vou ler esse trecho aqui que é do livro da catequese mesmo, e ele tá um pouco mais resumido e mais simples a linguagem para entender, tal, pra gente conversar depois de ser mais simples. Mas quer dizer a mesma coisa que tá aqui na Bíblia, só é um resumo, tá? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa leitura aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 31. No princípio não havia mundo, não havia nada. Tudo era escuro, muito escuro. Somente existia Deus. Deus não teve começo porque ele é diferente de tudo. Deus, que é amor por amor, decidiu criar tudo, um belo mundo. Primeiro ele fez a luz para acabar com aquela escuridão, separou a luz da escuridão e a luz chamou de dia e a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia. Depois fez o céu e todo o firmamento, foi o segundo dia. No terceiro dia ele separou as águas e fez as terras e os mares. Na terra, ele fez as grandes árvores, as ervas e a grama verde. Fez as flores coloridas e cheirosas. Fez as frutas gostosas. Deus achou que o seu belo mundo estava ficando muito bom. Ele continuou a criar. Depois Deus criou as estrelas do céu, o sol para iluminar o dia e a lua para clarear a noite. E foi o quarto dia. Agora vou fazer os animais, resolveu Deus. Fez as aves e os passarinhos para voarem no céu. Ele criou os peixes e as baleias e encheu os mares. Esse foi o quinto dia. Ele fez também animais domésticos e as feras, os cavalos, as vacas, os leões, fez os besouros, os caracóis, as borboletas. Deus fez todos os animais da terra. Quando o mundo ficou todo pronto, Deus viu que era muito bom e bonito, e ele decidiu criar o homem e a mulher, porque Deus queria pessoas para amar e conversar com elas. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, a imagem do amor. Esse foi o sexto dia. Deus lhes mostrou um belo mundo que havia criado e disse: Fiz esse belo mundo para vocês, cuidem dele, tomem conta dele. Deus planejou um mundo lindo para nós. A Bíblia não está exatamente assim. Isso daqui é mais um resumo daquilo que está escrito na Bíblia. Por isso, como não está escrito conforme a Escritura, eu não vou falar a palavra do Senhor, né? Não, porque não é a palavra do Senhor. Isso aqui é o resumo da palavra do Senhor, beleza? Então, como a gente leu agora, Deus teve a criação dia após dia. E esse dia após dia, na verdade, não é literalmente o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até porque não faz sentido que Deus criasse cada dia uma das coisas, porque Deus, para ele, não existe o tempo, né? Deus, ele vem antes mesmo do próprio tempo, até porque Deus, ele vem antes da própria criação. Tem um exemplo muito legal que o K2 lá do Santa Carona, ele fala em um dos cursos de catequese dele, não lembro se é relacionado à criação, mas é com relação a Deus ter criado as coisas, né? E ele dá o seguinte exemplo que eu achei muito massa. Tenta imaginar a bola quadrada do Kiko. A gente não consegue imaginar, porque não tem como uma bola ser quadrada. O máximo que a gente consegue fazer, sei lá, é pensar num quadrado e colocar uma bola dentro dela, onde passa as bordas, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas, de fato, não é uma bola e não é um quadrado isso. E não é uma bola quadrada. A gente não consegue imaginar isso daí porque não faz sentido nenhum. É como se eu pensasse, pensa num gelo onde o gelo ele não é líquido, aliás, onde ele é líquido, não tem como o gelo ser líquido, o gelo está no estado sólido, a água está no estado líquido, pode até ser que ele está passando pela transformação ali, mas
o gelo de fato ele é sólido, ele não é líquido. Então são coisas que a gente não consegue imaginar, a gente só consegue supor algumas coisas dentro do nosso entendimento. E Deus criou tudo literalmente do nada. Não tem referência do que Deus fez para criar. Ele simplesmente criou nada do nada. Assim como o ser humano, ele cria as coisas também. Só que a criação do ser humano, ela é com base no conhecimento nosso e aquilo que já existe da criação. Então, se você pega, por exemplo, esse microfone aqui, esse microfone ele foi criado por alguém. Só que esse alguém que criou, ele criou a partir de coisas que já existiam. Ele pegou os componentes lá, criou o plástico, ele pegou os outros componentes, criou o fio, criou a placa de som e tal, de áudio. Tudo foi criado a partir de algo que já foi criado por Deus. Quando a gente fala sobre Deus, a criação ela vem além daquilo que a gente entende. Então, realmente, é um assunto bem filosófico, às vezes até mais filosófico do que mesmo compreensível racionalmente, né? Porque a gente quer entender algo que não tem muita compreensão de, é isso, foi assim, por exemplo, quem criou Deus? Por que Deus criou? Por mais que na teologia a gente consegue chegar em alguns parâmetros, né? Quando a gente fala, por exemplo, por que Deus criou a gente, ele não criou, que nem está escrito aqui no resumo, né? Não só para amar, criou para que seja mostrado toda a glória de Deus. Então, tem muita coisa que ela é mais teológica, pegando ali a parte filosófica, do que de fato racional quando Jesus falou lá sobre amar o próximo, né? Porque a gente está falando sobre Deus Pai. E quando a gente fala sobre Deus Pai e também o Espírito Santo, são coisas que eles são mais teológicas do que de fato ali prática, né? Como muita coisa que Jesus falou. Então, o que a gente precisa entender? Da criação, essa sequência lógica de primeiro dia, segundo dia, tal, é mais uma interpretação de a ordem de que as coisas foram criadas para o domínio. Então, por exemplo, os animais foram criados antes de Deus, antes de Deus, antes das pessoas. Por quê? As pessoas devem ter domínio sobre os animais, sobre a terra. Então, tem os animais tanto doméstico para ser criado e ajudar, inclusive, você à santidade. Então, pega teu cachorrinho, teu gato aí, olha para ele e fala assim, você é um instrumento para me ajudar a buscar a Deus, buscar a santidade. Assim como as árvores, as frutas são instrumentos para ajudar você para a santidade também. Fala, como que a árvore não dá fruto? A árvore não dá, às vezes, não constrói a mesa que eu tô aqui para fazer essa aula, esse vídeo e tal. Então tudo isso foi criado para levar o ser humano para a santidade de Deus. Inclusive os animais, eles tanto a parte de alimento, né, como a gente come a carne, quanto a parte doméstica, independente do animal. Ele não vai para o céu, por exemplo. Não tem, tem o céu dos cachorros, a gente vê muita publicação, né? Morre o cachorrinho lá e aí a pessoa posta, tá no céu, virou estrelinha, foi pro céu dos cachorros. Não foi, não existe isso. Por quê? Porque os animais eles não têm consciência racional, assim como o ser humano. Então eles não tomam a decisão com base na racionalidade. Eles tomam decisões com base no instinto. Mas o cachorro ele é uma criatura boa, o animal doméstico. Cara, não é bom nem ruim, ele simplesmente é instintivo. Por mais que ele tenha um carinho por você, quando você chega, abana o rabo e tal, esse carinho ele é superficial. Ele é um carinho que ele trata mais sobre as necessidades dele do que de fato o amor. O amor que seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua mãe, seu pai tem por você. Por quê? Quando a gente fala sobre amor, é sobre entregar a vida de fato pelo outro, assim. E o animal ele não tem essa capacidade. Ele tem um carinho, sim, tem. Só que a percepção que as pessoas têm de amor hoje é tão distorcida que você acha que o animal que você tem em casa ama você, mas não é isso. Você não tem ideia do que realmente de fato é amor. Toma muito cuidado, porque amor ele transcende tudo isso daí. Transcende do que simplesmente o carinho, o cuidado, o abraço, é mais do que isso.
O amor ele é muito mais do que isso. Então o seu conceito de amor está um pouco distorcido, tá? E para a gente falar um pouco mais sobre a criação, tem um trecho que eu separei aqui do catecismo. Eu mostrei, se não me engano, no vídeo anterior. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais perto, ó. Esse aqui é o livro onde tem basicamente o entendimento de toda a Bíblia. Então, como é interpretado cada coisa da Bíblia, por que é, por que não é. Então, eu separei alguns trechos aqui que fala sobre a criação, que eu achei muito interessante para a gente continuar a discussão, tá? Então, eu vou ler o parágrafo 337 e vou ler ele até, sei lá, até o 349 ali, pulando algumas partes, tá? Mas pra gente começar então. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. Então, por que toda a sua riqueza, diversidade e ordem? Fala aqui. Porque quando Deus criou as coisas, você viu muito bem que ele criou cada um dos animais com a sua respectiva diferença. Por isso que a gente tem o predador, tem a presa, tem um animal que come a planta que ela dá fruto, a planta que ela não dá fruto, mas ela tem alguma finalidade. Tem um animal que só come planta, tem um animal que come o animal, come a planta, tem o ser humano. Então, tudo isso daí é uma ordem e ela tem as suas diferentes perfeições. Todas são perfeitas, mas cada um tem a sua diferente perfeição. O texto sagrado ensina a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Ou seja, que nem eu falei, a finalidade de toda 100% da criação é a glória de Deus. Ah, mas o cachorro então ele vai glorificar Deus? Não, ele vai ajudar você a glorificar a Deus. Tem que ter essa finalidade, senão nada existiria, não faz sentido algo existir se não for para ajudar você a glorificar a Deus. Não existe nada que não deva a sua existência a Deus Criador. Então, tudo que a gente conhece é de Deus, tudo. Sabe o carro, ou melhor, sabe aquela moto que passa na tua frente? Sabe essa moto? Então é criação também, faz parte da criação. Por mais que o homem criou aquilo lá, todos os componentes, eles fazem parte de uma coisa que Deus criou. E ele foi lá e simplesmente fundiu todas elas. Tem, se não me engano, Platão que fala um pouco sobre isso também, é bem interessante. Cada criatura possui bondade e perfeição própria. Para cada uma das obras dos 6 dias, se diz que Deus viu que isso era bom. Isso aqui reforça um pouquinho mais aquilo que eu falei sobre a perfeição de cada uma das criaturas, porque Deus fala, isso é bom, isso é criação minha, não tem por que ser ruim, então é bom. Então isso mostra que tudo que Deus fez tem o seu propósito. Por mais que às vezes a gente vê, nossa, que maldade lá, o leão pegando o cervo no meio da savana, nossa, que terror que aquilo lá. Não, faz parte da criação de Deus, cada um com a sua perfeição. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma do seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus. Por isso o homem deve respeitar a sua bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. E aqui, meu amigo, entra o que deveria ter sido, em 2025, a campanha da fraternidade. É sobre isso que a gente tem que falar sobre o meio ambiente, sobre como o ser humano deve cuidar das coisas de Deus e entender que tudo tá para sua glorificação e não trazer como se a glória do ecossistema, da mãe natureza, fosse para glorificar Deus. Não, é para o ser humano glorificar a Deus, e todo o meio ambiente, tudo que existe é para te dar esse auxílio. Só que, qual que é a consciência? Se eu ferrar com tudo, acabou, meu amigo. Se eu acabar com os animais, se eu acabar com o meio ambiente, ferrou para todo mundo. Eu não consigo glorificar a Deus fazendo isso. E fala aqui do uso desordenado, né? Então é de você saber usar. Por exemplo, saber que o celular não precisa trocar de ano em ano.
aquilo que às vezes estragou e dá conserto, a gente não conserta e a gente joga fora. E às vezes joga junto com o lixo orgânico da vida lá. Então é sobre a consciência do uso consciente das coisas, né? Da criação de Deus. Independente se é uma criação de Deus, que o ser humano teve a criação através da criação de Deus, né? Eu acho que isso ficou bem entendido, né? Independência das criaturas é querida por Deus. E essa questão da independência das criaturas aqui, cara, eu acho muito legal, porque é muito louco como a gente acha que Deus fica agindo o tempo todo fazendo as coisas, né? Mas na verdade não. Deus fez com que as coisas fossem independentes. Por quê? Imagina, ele ter que fazer com que a árvore cresça. Ele ter que fazer com que o pássaro voa. Não, ele fez com que as coisas fossem independentes. Claro que Deus age sim na vida das pessoas, só que isso não é o tempo todo. Não é, Deus faz com que você faça as suas escolhas. Ele tá junto com você, ele se apresenta para você, só que, cara, se ele for agir o tempo todo na tua vida, não é você agindo, acabou o livre-arbítrio. Então, é isso que ele quer dizer um pouco aqui. As inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem independência recíproca para completar-se mutuamente a serviço uma das outras. Ó, uma das criaturas de Deus aqui, ó. Quando a gente fala sobre esse serviço uma das outras, é o que eu falei, de ter esse ciclo da vida, né? Que a gente vê lá no Rei Leão, né? É o ciclo da vida e tal. E isso traz muito o bichinho meu aqui, que é criação de Deus também. Vem aqui, bichinho. Vixe, Maria, tá difícil pegar o gato aqui, que ele não quer. Não quer fazer o quê? Tem que respeitar o bicho. Então, quando a gente fala do ciclo da vida, é isso aí, que trata muito bem no Rei Leão. Ó, resolveu aparecer. Então, esse é o bichinho que a gente tem aqui. Vou tirar da câmera aqui, porque o bichinho também tem que respeitar a gente, né? A beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam na diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Então, eu acho uma das coisas que eu acho mais bonita da criação é a capacidade que Deus, cara, olha o perigo disso, né? É a capacidade que Deus deu pro ser humano dele entender sobre a criação. Se você pega os estudos sobre o corpo humano mesmo, todo dia tem estudo sobre o corpo humano, sobre o cérebro, sobre algum outro órgão, cara, todos os dias. E cada dia a gente vai descobrindo uma coisa nova. E isso, cara, eu sinto uma proximidade de Deus gigantesca, porque mostra a complexidade como tudo foi feito. E para mim, uma das coisas mais bonitas que Deus fez por nós é essa capacidade da gente se aproximar dele por meio do aprendizado, da ciência. Às vezes a gente tem aquele confronto de ciência e religião, né? E, cara, pra mim tá tudo interligado, é a coisa mais linda. Eu vou nem ficar falando aqui, porque senão dá um vídeo inteiro sobre isso daí. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma e até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus diz, cara, isso é extremamente importante, tá? Vou até pausar aqui. Você entendeu que tem uma hierarquia entre as coisas que foram criadas, certo? Tem um certo domínio uma sobre a outra. Por isso que você não vê, por exemplo, o cachorro andando com o dono na coleira. Pelo menos não deveria ver isso daí, né? Mas os dias de hoje é complicado. Aí Jesus fala o seguinte, tá? Vós valeis mais do que muitos pardais. E tem ainda um outro texto que fala aqui, ó. Um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Isso, o primeiro que eu falei é lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7. E esse último da ovelha é Mateus, capítulo 12, versículo 12. Isso deixa muito claro qual que é o valor da vida do ser humano, que a gente mata um outro por coisa besta. Se você acha que a vida da ovelha vale muito menos que a do ser humano, a vida de muitos pardais vale menos que a do ser humano, quem dirá um carro, quem dirá um bem que foi quebrado, que foi roubado, cara, quem dirá qualquer outra coisa. E a gente mata por bobeira. E isso, cara, fere diretamente a criação de Deus, fere diretamente a Deus, cara. É ridículo quando a gente vê
principalmente morte, assassinato, por conta de terra que foi vendida e história que vocês já conhecem. Cara, essas coisas são ridículas quando a gente parte do pressuposto que Jesus falou. Jesus falou. Se você tá aqui, você acredita na Bíblia, né? Mas vamos deixar aí a consciência de cada um, né? Vós valei mais do que muitos pardais. Vou até passar para frente aqui, senão eu vou ficando até puto. O homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isso, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Então aqui fala muito sobre a criação, a diferença, né, da criação do ser humano com a criação de todas as outras criaturas. E aqui, pra gente já partir pro final, fala sobre o sábado, o fim das obras dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito. No 7º dia, Deus repousou. Então, lembrando que a gente não tem essa questão dos dias aí, né? Porque, que nem eu falei, Deus ele é até antes mesmo da criação de dia, de noite, de espaço, tempo, se for por um lado mais físico, né? A gente sabe que, por exemplo, pega lá o Big Bang, vamos pro lado da ciência. A gente sabe que o Big Bang foi onde surgiu, pelo menos a teoria onde surgiu o espaço-tempo. Então, antes do Big Bang não existia tempo, não tinha a passagem do tempo. Isso é pela distorção do espaço-tempo, beleza? É uma física um pouco mais elaborada aí, mas resumidamente, não existia. E se Deus deu start em tudo isso, ou seja, não havia dia, não havia noite, não havia primeiro, segundo, terceiro, 10º dia, não existia. Isso é apenas para a gente entender a ordem sequencial da criação das coisas. É uma forma de expressão. Tanto é que fala aqui no finalzinho, tá? O 8º dia. Fala, pô, mas não é 7 dias? O 8º dia. Para nós, porém, nasceu um novo dia. O dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação. Então, por isso que nós, católicos, guardamos o domingo, por conta da ressurreição de Cristo. Ele veio abrir uma nova era da criação, onde tudo é para Ele, por Ele. Então, por isso que nós guardamos o domingo, não o sábado, né? Que normalmente se guarda o sábado em outras religiões. E nós, católicos, o domingo. A primeira criação encontra o seu sentido e o seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa a primeira. Por que o esplendor da criação de Cristo, né, ultrapassa a criação de Deus? Falando assim, parece até que a gente está menosprezando Deus. Mas não tem como menosprezar Deus quando a gente coloca Deus e Cristo. Porque Cristo é Deus. Então, é como se a gente falasse que aquilo que Deus criou nos 7 dias e aquilo que ele criou no 8º dia, lembra, não é dia de fato, mas criou no 8º dia, vale mais do que a primeira. Mas por que vale mais do que a primeira? Porque a primeira foi criada para a segunda. Então, por isso que tem mais valor. Assim como os animais foram criados para nós. Quando seja lá qual for o animal, foram criados para nós. Então, por isso que a segunda criação, que é a ressurreição de Cristo, tem mais peso. Tem um outro grau e tem essa virada de chave aí do 8º dia. Mas é isso que eu tinha para trazer para vocês, um pouco sobre a criação. Espero que tenham gostado. Tá ficando um pouquinho mais fluido eu gravar aqui para vocês sobre esses temas. É um pouquinho difícil de conseguir gravar por conta dos meus horários, mas vou buscar pelo menos uma vez por semana trazer alguma coisa aqui. Não deixa de se inscreve para acompanhar. Toda semana vai sair um vídeo falando sobre
cada uma das sequências que a gente vai ter aqui com relação à catequese, com relação ao aprendizado, bem legal. Vai ter um vídeo específico sobre o dia 12 de outubro, então eu tô preparando um negócio bem legal, um pouco diferente do que você vai encontrar aí, para não ser mais do mesmo, mas acho que você vai gostar, então se inscreve para não perder, ativa as notificações aí, comenta aqui o que você achou, curte, continua essa evangelização que eu tô fazendo o meu papel aqui, tô dando o start aqui. Só que eu preciso que você compartilhe com outras pessoas para ajudar na evangelização, porque senão é um vídeo que tá só para você. Então você vai lá, manda um WhatsApp para mim que eu gravo um vídeo para você, se for para ficar só para você. Então ajuda na evangelização aí. Fechou? É isso aí, até mais.